Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso onde eu ensino você a construir sites. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar o uso de elementos mais interativos, de elementos de formulário. O que são elementos de formulário? Vocês estão vendo aí na tela um formulário de cadastro bem simples que eu criei aqui usando apenas HTML. Nós vamos aprender a criar um semelhante, onde nós vemos aqui a presença de elementos onde o usuário vai inserir informações no nosso site. Até aqui, nós trabalhamos apenas com elementos de visualização. Então, a gente cria um site onde o usuário ele vê um texto que a gente coloca no site, ele vê uma imagem que a gente coloca no site, ele vê uma tabela que a gente coloca no site, enfim, apenas elementos de visualização. O usuário entra e vê o que a gente fez, ele não consegue interagir. Aqui, nós temos elementos de formulário onde o usuário vai poder interagir, vai poder inserir informações dentro do nosso site. Então, aqui é um exemplo apenas, e aqui a gente consegue ver os principais elementos de formulário que existem no HTML. Não são todos, mas são aqui os principais que nós vamos usar aí para 99% das vezes. Então veja que nós temos aqui elementos de inserção de texto, aqui onde eu posso inserir, por exemplo, um nome, aqui onde eu posso inserir um e-mail, aqui um elemento onde eu posso inserir senha. Então olha só que interessante, porque qualquer coisa que eu digito aqui ele mascara para mim com esses pontinhos, para a senha não poder ser vista. Temos elementos aqui, esse aqui é de data, né, onde eu posso tanto digitar aqui uma data quanto selecionar aqui, também bacana. E aqui um outro elemento aqui que nós chamamos de select, que eu consigo selecionar uma dentre várias opções. Esses elementos aqui, os primeiros que eu mostrei, todos eles são elementos do tipo input. A palavra input, que do inglês significa entrada, ou seja, onde o usuário vai entrar com informações para o sistema. Cada um desses inputs tem um tipo diferente. O primeiro, onde está o nome, é do tipo text, de texto. O segundo é do tipo e-mail. O terceiro, da senha, é do tipo password, que significa senha em inglês. E o quarto é do tipo date, de data. Já esse aqui é um pouco diferente, ele não se chama input, ele se chama select. Aqui, outros elementos que nós temos aqui, que eu já vou adiantar para vocês o nome deles, depois nós vamos aprender a usá-los. Esses aqui são os inputs rádio, que, como a gente pode ver, permite a seleção de apenas um elemento. Se eu marco um, ele desmarca o outro. Então são os botões aí de rádio. Eu posso ter quantos elementos eu quiser também. Os botões de rádio eles permitem selecionar apenas uma opção dentre várias. Tem até uma funcionalidade parecida aqui com a do Select, né? Eu seleciono uma dentre várias nos rádios também. A diferença é que os rádios ele mantém exibindo as opções aqui na tela, enquanto que o Select eu tenho que abrir. Então o Select é mais indicado para quando eu tenho muitas informações e o rádio quando eu tenho poucas e eu posso mostrar todas ali ao mesmo tempo. Aqui embaixo, parecido com os rádios, mas vejam que os rádios eles são redondinhos. E esses aqui embaixo são quadradinhos. Esses aqui são os input checkbox, ou caixas de checagem, né, de você checar ali, de você clicar nelas. A diferença é que eu posso marcar ou desmarcar vários delas ou simplesmente não ter nenhuma marcada. Então é tudo opcional aqui na checkbox. Nas radio buttons, né, nos botões rádios, eu tenho que necessariamente marcar uma opção e apenas uma. O checkbox não, eu posso marcar nenhuma, uma, duas, três, quantas opções eu tiver. Aqui nós temos também outro elemento de formulário que é um slider, né, que nós chamamos de input range e também pode ser utilizado em alguns casos. E esse elemento aqui maior, ele se parece um pouco com os inputs que nós vimos anteriormente lá em cima, mas ele não se chama input, ele se chama text area, ou área de texto. É uma área maior. Quando eu quero escrever textos maiores de várias linhas, inclusive o navegador já me dá a opção de eu aumentar ainda mais. Por fim, outro elemento de formulário que é fundamental são os botões, que nós temos um botão de enviar, eu posso ter outros botões. Os botões eles também podem ser feitos usando o input do tipo button, mas nós temos no HTML5 uma tag própria chamada button mesmo, sem o input,
que é o que geralmente é mais usado na maioria dos casos. E os botões, todo mundo sabe como funciona, a gente clica e eles realizam alguma ação. Além disso, além de todos esses elementos de formulário, eu quero destacar para vocês que todos eles aqui têm um rótulo antes deles, né? Então aqui, essa caixinha aqui de texto, né, essa input aqui, antes dela está escrito nome, o e-mail, antes dela está escrito e-mail. Esses rótulos nós chamamos de labels. Eles não são só um pedaço de texto, não, que eu escrevo lá no meu HTML. Porque veja só o que acontece. Se eu pego aqui o e-mail, por exemplo, e eu clico na palavra e-mail, ele automaticamente selecionou para mim a input do e-mail. Se eu clicar aqui no nome, ele selecionou essa input aqui. Se eu clicar sem, ele selecionou essa. Se eu selecionar a data de nascimento, ele selecionou essa. Então, não é um texto comum, mas sim um tipo de rótulo, né? Nós chamamos de label, que eu consigo vincular ele com um elemento de formulário, com um dos outros elementos ali da tela. Isso é muito útil, principalmente, por exemplo, aqui nos botões rádio ou no checkbox, que muitas vezes a gente não clica dentro do círculozinho redondo, a gente clica só no nome e ele já faz o efeito. Isso aqui é bacana também, até por questões de deixar o site mais utilizável, né? Questões de usabilidade também. E aí nós vamos passo a passo a ver esses elementos aqui. Vamos dividir em várias aulas para não ficar muito grande nem muito cansativo. E por fim, pessoal, vejam também que eu agrupei os elementos em dois grupos. Esse daqui de informações pessoais, vejam que tem um quadro, uma moldura aqui em volta desses campos. E também de preferências, também fiz um outro agrupamento de elementos. Nós vamos também aprender a fazer isso nas aulas mais para frente, tá bom? Na aula de hoje nós vamos focar aqui nos elementos de input, vamos entender como fazê-los, todos os detalhes, e aula a aula nós vamos avançando e estudando um pouquinho mais. Desde já, deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário aí embaixo se você gostou, e vamos nessa. Então nós temos aqui uma página em branco. Eu vou criar aqui uma página HTML básica usando o Emmet, como nós já vimos. Vou dizer aqui que ela está em português. Vamos dar um título aqui para ela de formulário. Vamos salvar aqui. Legal, já pegou. E aqui no bar nós vamos colocar aqui um título, um H1, formulário de cadastro. Muito bem, toda vez que eu dou Ctrl S, salvo, né? Tá com o Live Server funcionando. Legal. Aqui o primeiro elemento que nós vamos estudar é o elemento, a tag HTML input. E aqui, pessoal, o input, ele é uma tag HTML que ele pode ser fechado nele mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao invés de eu abrir o input e depois fechar ele assim, não precisa ser dessa forma. Por quê? Porque eu nunca vou colocar nada dentro da tag do input. Tá? Então, ele pode se fechar a si mesmo dessa forma aqui, ó. Então, dessa forma a gente pode utilizar o elemento input. Eu também posso utilizar sem nem fechar. Tá? Também é permitido segundo as normas do HTML5. Então, fica a critério aí da gente. Pois bem, quando eu coloco aqui só input, eu vou fechar aqui porque eu me sinto mais confortável fechando tudo que eu abro. Vejam que quando eu insiro aqui o input sozinho, sem nada, ele já criou para mim aqui uma caixa de texto, onde eu posso inserir qualquer texto. Tá? Então, é bem básico, bem tranquilo aqui. Esse input mais básico, embora ele não esteja especificado, ele tem um tipo padrão, que é o tipo texto, do inglês text. Então, eu posso vir aqui e colocar type igual text, entre aspas, e quando eu salvo, olha só, não mudou nada, ficou exatamente o mesmo tipo. E aqui, quando eu coloco o tipo vazio e dou um Ctrl espaço no Visual Studio Code, eu já posso ver aqui todas as possibilidades que eu tenho para colocar aqui no tipo do meu input. Nós vamos ver algumas aqui na aula de hoje e outras em aulas futuras. Eu vou aqui pular de linha duas vezes e vou inserir um novo input aqui. Tá? Um novo input aqui. Só que agora nós vamos ver outro tipo aqui, só para vocês verem. Esse tipo agora vai ser o password. Password, que em inglês significa senha. E quando eu salvo, vejam que esse input de cima
escreve normal, porém esse de baixo aqui, olha só, ele até abriu o antivírus aqui, né, pedindo proteção de senha, que ele já viu que é um campo de senha. E aí, né, quando eu coloco ele do tipo password, ele vira um campo de senha. Nós podemos ver outros tipos aqui também, e eu vou mostrar para vocês. Vamos ver agora, aliás, inclusive, né? Vamos inserir aqui mais 2 BRs aqui, mais 2 quebras de linha. E vou inserir um outro tipo aqui, que é o tipo date, que é data. E quando eu coloco o input tipo date, ele já criou para mim, olha só, ele já detectou, primeiro que o meu sistema operacional está regionalizado para português do Brasil, então ele já colocou o formato da data, como a gente usa aqui no Brasil, né, dia, mês, ano, né, se fosse em outro local, por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam de forma diferente. E eu posso tanto digitar aqui, como também eu posso clicar aqui no calendário e escolher. Olha só como é simples, já vem nativamente no navegador esse recurso aqui do input data. Vamos aqui então ver mais um dos tipos que nós vimos. Eu vou inserir aqui mais uma dupla quebra de linha. Vamos colocar o input type, o tipo e-mail. O tipo e-mail, que é o nosso quarto elemento aqui, ele é muito parecido, tá? Eu posso digitar qualquer coisa aqui, assim como o texto. A diferença vai ser na hora de validar esse formulário. A gente sabe, vocês que acredito que todo mundo já tenha feito cadastro em algum site na internet, que se você faz o cadastro e digita alguma informação errada, na hora de enviar, ou às vezes antes mesmo de você enviar, ali na hora que você termina de preencher, aparece uma mensagem ali no campo dizendo que está o preenchimento errado. Quando a gente coloca o tipo e-mail, a gente depois com o JavaScript vai conseguir fazer isso melhor. Mas veja que quando eu digito qualquer outra coisa aqui e passo o cursor em cima, veja que ele já dá um erro ali. Ele está dizendo, olha, inclua um arroba no endereço de e-mail, falta um arroba aí no meio, né? Então, isso não acontece aqui, por exemplo, no tipo texto, né? Então, isso aqui é legal porque permite, né, facilita a validação, a checagem de erros na hora de enviar um formulário. Então, esse tipo de e-mail ele já tem essa validação diferente de um nome comum, embora, né, eu olhar visualmente, ele é a mesma coisa que o input text. Por trás, ele funciona diferente. E depois que a gente aprender um pouquinho de JavaScript, a gente vai conseguir personalizar bem essa mensagem, colocar ali alguma coisa em vermelho, um aviso de que o usuário não digitou o e-mail correto. Enfim, tudo isso a gente vai poder melhorar depois. Então aqui a gente já viu alguns tipos aqui de inputs, né, que são aqui os elementos básicos aqui de formulário que nós temos no HTML. E agora nós precisamos colocar um rótulo, né, que é aquele textinho ali vinculado ao input e que vai ser o nome dele e também aquela característica que eu mostrei antes para vocês, olha só. Se eu clicar no rótulo, ele seleciona o campo, aquele input correto. Isso é muito importante. Então, para isso, eu vou colocar o label, a tag label. Se eu quero, aqui um detalhe, tá? Se eu quero que esse texto, esse rótulo do formulário, que ele apareça antes do elemento, eu coloco aqui antes do input. Se eu quero que ele apareça depois, eu coloco depois. Normalmente no formulário, primeiro vem, né, o rótulo e depois o campo. Então, nós colocamos aqui label e nós vamos chamar aqui de nome. Né? Dar o nome, 2 pontos. Veja só, já pegou aqui. Só que esse label aqui, veja que o label ele já é uma tag com fechamento, tá? Diferente do input, que não precisa do fechar, ou eu posso fechar ele ali mesmo. O label eu tenho que fechar, porque ele vai receber um elemento ali dentro dele. Mas vejam que esse label ele não está funcionando bem ainda, porque se eu clicar aqui, ó, ele não está selecionando o input do nome. Não está selecionando nada, na verdade. Então eu tenho que vincular esse label com o input do nome da pessoa. Né? Como que eu faço isso? É muito simples. Primeiro, eu tenho que colocar aqui no input que eu quero, né, que é esse primeiro aqui, eu tenho que colocar um parâmetro chamado ID. Tá? Um ID. O que é um ID? É um identificador. É um nome que eu vou dar aqui, que eu posso escolher o nome que eu quiser. Tá? Mas é um nome que vai servir para o navegador
identificar aquele elemento. A gente vai usar muito ID, principalmente em CSS, mas mais ainda em JavaScript, porque quando a gente for programar o JavaScript, a gente quiser pegar algum elemento específico do site, a gente vai pegar normalmente pelo ID. Tem outras formas de pegar também, mas a mais comum é pelo ID, pelo identificador. Tá? E o ID, como ele é o identificador, ou seja, ele é quem identifica cada elemento, ele tem que ser único, ou seja, cada elemento em que eu usar o ID tem que ter um ID diferente dos outros. Eu nunca posso ter dois elementos na mesma página com o mesmo ID, senão perde o sentido de identificar. Esse ID aqui, ele pode vir em qualquer ordem, tá? O ID, o type aqui, pode vir o ID antes, o type depois, ou o type antes, o ID depois, a ordem não importa. Eu vou colocar um ID aqui, que eu vou chamar aqui de nome, já que se trata do nome. E agora sim, aqui no label, eu posso linkar esse label com esse input aqui com ID nome. Como? No label, eu vou usar o parâmetro for. For, que significa em inglês para. E aqui dentro do for, né, entre aspas, dentro do for, eu vou colocar o ID do elemento que está vinculado a ele. No caso, então, vai ser nome. Salvo. E agora sim, se eu clicar aqui, olha só, automaticamente selecionou aquele campo específico. Só para vocês testarem, né? Eu posso pegar esse ID nome que está aqui no primeiro input e vou jogar lá no último. Olha só que curioso vai acontecer. Eu joguei lá para esse daqui. E aí, olha só, quando eu clico aqui, ele joga o foco lá. Tá? Então, isso prova para a gente que o for ele vai linkar aquele rótulo, aquele label, com o ID que tiver aquele nome, independente da posição na página que ele estiver. E assim nós podemos, então, terminar aqui essa primeira parte dessa primeira aula. Nós vamos colocar aqui um outro label aqui, que vai ser para a senha, né? Vamos colocar aqui uma senha, só senha. Vamos colocar um ID aqui no input senha. E aqui no label, for igual a senha. E agora sim, cliquei aqui, ele selecionou aqui. Cliquei aqui, ele selecionou aqui. Bacana. Vamos aqui pegar mais um label agora para a data de nascimento. E a mesma coisa aqui no input, nós vamos colocar um ID. Colocar aqui data, traço, nascimento. Importante aqui também, o ID ele tem que ser um nome só. Não pode ser um ID com espaço. Data, espaço, D, espaço, nascimento. Não pode ter espaço, tem que ser um nome só. Eu posso ligar com um traço, posso ligar com underline, eu posso não ligar com nada. No caso aqui eu vou colocar um underline. E aqui a mesma coisa, o for tem que ser exatamente o mesmo nome. Vamos testar aqui, ó. Cliquei aqui e veio para cá. E por fim, esse daqui é do e-mail. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar aqui um label, e-mail. Aqui vamos dar um ID. Agora eu vou colocar o ID aqui no final para vocês verem que a ordem não importa. Embora eu recomendo vocês sempre padronizarem, tá? Vocês colocam um ID lá no começo, façam isso para tudo. Fica mais fácil de dar manutenção depois. Mas aqui eu vou colocar no final. Vamos chamar de e-mail. E aqui no label nós vamos chamar aqui também de e-mail. E agora sim, eu cliquei, veio para cá. E assim os campos estão funcionando corretamente. Já temos aqui um mini formulário. Vamos ver outra propriedade interessante aqui. Eu vou apagar aqui o nome. Tá? Aqui no input, sabe quando às vezes já aparece uma palavra aqui dentro do campo, dizendo insira o nome, digite alguma coisa, enfim. E aí quando você clica, apaga e permite você digitar, vocês vão ver aqui se vocês não viram isso. Isso chama-se placeholder. Eu posso vir aqui no input, também em qualquer lugar, e usar aqui ó, o atributo placeholder. E aí eu vou inserir aqui, por exemplo, insira o nome. E aí quando eu salvo, olha só que legal. Apareceu aqui, insira o nome, quando eu clico, ele, começo a digitar, ele some. Tá? Então isso é o placeholder. Em alguns casos, né, deixa mais bonito, deixa o site mais fácil para as pessoas utilizarem. Então a gente pode utilizar esse atributo aqui, placeholder, nesses elementos aqui, né, no caso nome ou e-mail. Até no senha também a gente pode, né? Colocar aqui um placeholder, digite a senha. Só. Também funciona colocar nesses elementos todos aí.
Agora vamos supor que eu queira que já apareça uma informação ali, por padrão. Por algum motivo eu quero que já apareça uma informação ali. Esse insira o nome, esse digite a senha, são placeholders. A informação não está lá, né? É só uma dica que aparece ali para mim na tela. Eu começo a digitar, ele apaga. Mas vamos supor que eu queira que já comece com um nome ali, um valor padrão, que ele não comece vazio, que ele já comece com alguma coisa escrito ali. Para isso eu posso usar o parâmetro value, né? Valor em inglês. Olha só, coloco aqui value igual, e eu já posso, por exemplo, colocar aqui Gabriel. Olha só que legal. Quando eu salvei, ele já inseriu para mim um valor padrão para esse campo, né, que eu posso depois, claro, vir e apagar, mas ele já insere para mim um valor padrão sempre que a pessoa entra no site. Né? Então, o campo value pode permitir, né, em alguns casos que eu queira que já apareça ali um valor, caso aquele valor seja muito comum, seja digitado várias vezes, para facilitar a vida do usuário, eu já deixo um valor padrão ali. É através do atributo value que eu faço isso, valor. E por fim, o último atributo importante que é legal a gente saber, mas que agora ele não vai ter nenhum efeito aqui para a gente, é o atributo name, que é o atributo nome. A gente coloca assim, name, tá? Nome em inglês, e eu vou dar um nome para esse campo. Né? Então, como esse campo aqui é o campo nome mesmo, né? Posso chamar de nome, simplesmente nome, ou nome da pessoa, enfim, vamos deixar só o nome mesmo. Ele não vai mudar nada aqui, tá? Vejam que não aconteceu nada, está tudo funcionando igualzinho. O name, ele só vai ter uma função quando esse formulário que eu estou criando, quando ele for ser enviado para outro lugar. Que aí, esse name aqui é que vai ser enviado junto com a informação que o usuário digitou aqui dentro. Tá? Então vai aparecer lá o valor que eu coloquei no name, né, que é o nome, e na frente o nome que o usuário digitou. Então, quando é um cadastro, por exemplo, que a gente clica lá em cadastrar, o servidor que recebe esse formulário, ele vai receber a informação do nome através desse name aí, né, do valor que eu coloco no name, e depois o valor que o usuário digitou na frente. Então, o name a gente vai só usar nessas situações onde o usuário, né, o formulário vai ser enviado para outro lugar. Aí esse name vai ser importante para o outro lado lá que está recebendo essas informações, ele separar, saber o que é cada informação, o nome de cada campo, que aí é pelo name que vai ser enviado. Por enquanto, isso aqui não vai ter utilidade para a gente, mas é bom saber que isso aqui existe. Deixem aí guardado aí no subconsciente de vocês, que mais para frente, quando a gente terminar esse formulário e for simular um envio, a gente vai ver isso aqui funcionando corretamente. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficou uma aula um pouquinho longa, mas acho que ficou bem detalhado para vocês. Na próxima aula, nós vamos continuar a confecção desse formulário, vendo aí outros elementos que nós não vimos na aula de hoje. Desde já, deixa o like aí embaixo, deixa o seu comentário também, compartilhe com seus amigos e fiquem com Deus. Um grande abraço, até a próxima aula.